quais são as leituras que nos libertam. Numa sociedade que controla e forja sentidos e verdades, produzindo subjetividades infames, escravizadas, invisibilizadas, procuramos responder à pergunta: quem somos nós hoje? Sujeitos que insurgem na contramão de uma ordem estabelecida, produzindo saberes outros nas brechas do poder. Ler nestes espaços de sujeição e controle funciona como uma prática de resistência e de liberdade, pois possibilita modos de existir, de pertencer, de falar de si e de lutar. Vamos discutir sobre as leituras que nos libertam, sobre quem pode ler, em que lugar e em que condições. Leituras e sujeitos das margens, insurgentes, sempre em luta. Estou aqui próximo ao mural do Projeto Nordeste, que fica perto da reitoria, para falar das leituras que me libertam, da leitura das imagens da arte. Porque quando se fala de leitura, não se fala só de texto, se fala também do que a gente vê. E o que é que você está vendo que te liberta? Leituras que nos libertam, para mim, são aquelas que nos fazem pensar diferente, aquelas que nos deslocam, que nos desconcertam, aquelas que não nos trazem certeza, mas possibilitam que outras formas de vida, outros desejos, outros saberes, outros corpos venham à tona. Ler, para mim, nesse sentido, é aprender a ver. Isso, por si só, já é libertador. Quando eu penso em leituras que nos libertam, eu penso em leituras que despertam em nós o nosso senso crítico, aquelas que nos permitem refletir o mundo, o nosso cotidiano, as nossas falas, as regras e os padrões que foram impostos e que seguimos sem perceber e sem questionar. E além de questionar e refletir, também nos instiga a agir sobre essa sociedade que nos molda e nos controla. O menor enunciado, o mais discreto ou banal, coloca em prática todo o jogo das regras segundo as quais são formados seu objeto, sua modalidade, os conceitos que utiliza e a estratégia de quem faz parte. Parto do princípio de que as leituras que nos libertam são aquelas que nos causam reflexão, que tocam profundamente o nosso ser, que causam em nós um entendimento da importância de uma leitura decolonial. Então, eu trago para vocês algumas sugestões. A Queda do Céu, Davi Copenaua, Eliane Potiguara, Questões Indígenas Brasileiras, Ailton Krenak, O Futuro é Ancestral, mas tem também Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E aqui, o Governo da Língua, ele vai trazer reflexões sobre a questão das línguas indígenas faladas, não só aqui na Amazônia, mas também no Brasil. E aqui tem um artigo meu, é o último artigo desse livro, que eu venho refletindo sobre Entre Sussurros e Castigos, o Governo da Língua e a Cosmologia ou Cosmovisão ou Mágoa Cambeba. Algumas reflexões acerca dessas leituras. Eu já tenho as minhas, faça a sua. O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou sistemas de dominação, mas é aquilo pelo qual e com o qual se luta. É o próprio poder de que procuramos assenhorar-nos. As leituras que nos libertam são aquelas que nos transformam e não apenas informam. Elas questionam as opressões, ampliam os horizontes e fortalecem a consciência crítica e afirmam as identidades antes silenciadas. Ao revelar as injustiças e inspirar a esperança, ela torna um ato de resistência e de construção de novos modos de existir. A leitura que nos liberta a partir de dois teóricos, Kant e Foucault. Kant, em O que é o Aufklärung, ele diz que o sujeito precisa sair do estado de menoridade, pensar com a sua própria razão para não depender de uma tutela de um ser exterior, não depender da tutela de um guru, de alguém assim. Já Foucault nos leva a pensar, a fazer o diagnóstico do presente para pensarmos quem somos nós hoje.
Então, a leitura que nos liberta, a proposta de leitura discursiva, é aquela que nos faz pensar por nós mesmos, fazendo o diagnóstico do presente. É o que fazemos quando, por exemplo, lemos literatura de mulheres negras que se pensam como sujeitas que propõem novas formas de ver, de pensar e de sentir, de ser, saindo da invisibilidade e do silenciamento histórico. É essa a proposta de leitura que nos liberta, de leitura discursiva, que nós vamos tentar defender aqui. Michel Foucault, ao pensar a liberdade como uma vida ética que constitui a si e o mundo, ele nos diz que é possível sermos diferentes do que somos. Ele considera principalmente que a liberdade é uma parte integrante das relações de poder, de uma maneira que tanto constitua quanto sucessivamente promova as práticas de liberdade. Eu entendo que nesse ponto é importante pensarmos nessas leituras que nos libertam. Eu diria leituras, no plural, para pensar também que nós, enquanto sujeitos, nós nos constituímos como leitores mediante práticas que vão justamente ao encontro dessa noção de que podemos ser diferentes do que somos. Uma vez que a leitura pode nos expor a diferentes formas de ser, pensar e de viver. Isso pode nos ajudar a questionar as normas, os códigos e as verdades historicamente produzidas. E é nessa direção que a leitura nos liberta. Isso porque eu entendo que a leitura é um convite, ela pode nos convidar, na verdade, a questionar, a desestabilizar certezas profundamente arraigadas em nossas vidas. As leituras que me libertam são as Sagradas Escrituras, as Cartas Paulinas, as literaturas marginais, a literatura marginal do poeta Sérgio Vaz, os Racionais MCs, Emicida, as literaturas escritas por pessoas negras, sobretudo brasileiras, são essas as leituras que têm me libertado. Literatura das ruas, Sérgio Vaz. A literatura é uma dama triste que atravessa a rua sem olhar para os pedintes, famintos por conhecimento, que se amontoa nas calçadas frias da senzala moderna chamada periferia. Frequenta os casarões, bibliotecas insaciáveis, a olhar nu e partilheira de livraria que crianças não alcançam com os pés descalços. Dentro do livro sobre o cárcere do privilégio, ela se deita com Victor Hugo, mas não com os miseráveis. Beija a boca de Dante, mas não desce até o inferno. Faz sexo com Cervantes e ri da cara de Dom Quixote. É triste, mas a rosa do povo não floresce no jardim plantado por Drummond. Quanto a nós, capitães de areias amado por Jorge, não restou outra alternativa, a não ser criar o nosso próprio espaço para a morada da poesia. Assim nasceu o Sarau da Cooperifa. Nasceu da mesma emergência de Mário Quintana. E antes que todos fossem embora para Passaragada, transformamos o boteco do Zé Batidão num grande centro cultural. Agora, todas as quartas-feiras, guerreiros e guerreiras de todos os lados, de todas as quebradas, vêm comungar o pão da sabedoria, que é repartido em partes iguais, entre velhos e novos poetas, sob a bênção da comunidade. Professores metalúrgicos, donas de casa, taxistas, vigilantes bancários, desempregados, aposentados mecânicos, estudantes, jornalistas e advogados, entre outros, exercem a sua cidadania através da poesia. Muita gente que nunca havia lido um livro, nunca tinha assistido a uma peça de teatro ou feito um poema, começou a partir desse instante a se interessar por arte e cultura. O Sarau da Cooperifa é o nosso quilombo cultural, a bússola que guia nossa nau pela selva escura da mediocridade. Somos o grito de um povo que se recua a andar de cabeça baixa e se prostrar de joelhos. Somos o poema sujo de Ferreira Goulart. Somos o rastilho da pólvora. Somos esse punhado de ossos de Ivan Junqueira, descendo a manhã de João Cabral de Melo Neto. Neste instante, neste país cheio de machados, se achando serra elétrica, nós somos a poesia, essa árvore de raízes profundas, rasgada com a água com que o povo lava o rosto depois do trabalho. Do livro Literatura, Pão e Poesia. Olá, venho apresentar para vocês Olhos d'Água, que é certamente uma das leituras que me libertaram. Esse texto é importante para mim porque pela primeira vez, já adulto, eu encontrei num foco narrativo um modo muito semelhante ao meu de olhar para o mundo. Não apenas porque intersecciona raça, classe, mas porque mostra, a partir de um olhar crítico e muito próprio, como é estar no mundo sendo uma pessoa negra. Eu recomendo para todos vocês.
Quero compartilhar com vocês as leituras que me libertam. Dizer que, como Michel Foucault, filósofo, diz, o saber ele tem que ser da ordem do cortar. Ele tem que rasgar a ordem estabelecida. Então eu acho que as leituras que me libertam são essas leituras que me fizeram, de certa forma, sair de uma ordem estabelecida e pensar sobre um outro lugar que eu possa ocupar na sociedade enquanto mulher. Como isso me faz, de certa forma, me sentir mais fortalecida, mais empoderada, pensar sobre quem eu sou hoje e o que eu posso deixar de ser ou ser diferente. Então algumas leituras me possibilitaram pensar sobre isso, estar neste lugar, de fazer essas mudanças, de seguir um outro caminho, uma outra trajetória, que não seja aquela pré-determinada pelas instituições, por tudo que de certa forma nos controla na sociedade. E uma leitura que eu queria compartilhar, que nos últimos momentos assim da minha história, vem de certa forma me fazendo pensar sobre muitas coisas que eu aprendi e rever conceitos, valores, crenças, é sobre a teologia feminista. Eu quero mostrar aqui neste livro, Teologia Feminista, de Ivone Gebara, uma religiosa. Pensa o lugar que a mulher ocupa numa teologia. É um lugar que predominantemente foi pensado por homens ao longo da história. Então, imaginar que se possa ter uma deusa mãe, uma mãe terra, uma referência de uma crença que seja pautada na vida das mulheres, isso para mim é uma leitura que liberta e que de certa forma me coloca num lugar especial, num lugar diferenciado, num lugar de enfrentamento e de luta. Essas práticas de leitura que libertam são aquelas que enfrentam, estão aí no campo de luta e estão exatamente para fazer a diferença. Todas as leituras que fiz até hoje me libertaram das amarras da ignorância. Sempre fui uma leitora privilegiada, porque na casa dos meus pais havia uma biblioteca e aquele era meu reino encantado, onde passei grande parte da minha infância. O lugar que me levava para muitos outros lugares. Eu sempre fui fascinada pela leitura, tanto assim que me tornei professora do curso de letras, onde ministro na graduação a disciplina Práticas de Leitura Crítica e Produção Textual. Paulo Freire foi uma das viradas de chave no campo da leitura, porque ele provocou uma verdadeira revolução no meu fazer acadêmico como profissional da área de linguística. A leitura dos seus livros nos ensina que a educação é a maior arma que temos contra o preconceito, contra a discriminação, contra a opressão, porque ela abre caminhos e possibilita ao sujeito refletir sobre si e, sobretudo, agir sobre o mundo, podendo mudar sua realidade e realizar seus sonhos. Mas foi durante o meu doutorado na Unesp, em Araraquara, quando eu conheci a obra de Michel Foucault, que consolidei o meu aprendizado voltado para as práticas de liberdade, a partir da análise das práticas discursivas e não discursivas que nos afetam em nosso cotidiano. Aprender a analítica do poder de Foucault me fez compreender a força da coletividade como poder de resistência que promove mudanças sociais. O grupo de pesquisa que coordeno, o CIDAD, Círculo de Discussões em Análise do Discurso, há 17 anos desenvolve pesquisas na perspectiva discursiva Foucaultiana. As pesquisas têm como objetivo analisar as relações de poder-saber e produção de subjetividades que regem o discurso dos grupos minoritários. Estudamos coletivos femininos de artistas de rua, desenvolvemos pesquisas com mulheres em situação de rua, mulheres vítimas de estupro, dentre tantos outros discursos. Mesmo diante de uma política neoliberal que tenta incansavelmente nos objetivar, nos vigiar e punir,
para sermos corpos dóceis e úteis ao sistema, e também por vivermos em uma sociedade mediatizada com os poderes e perigos da inteligência artificial, nós precisamos cada vez mais de leituras que nos libertem, do conhecimento crítico para combater fake news, para nos posicionarmos em um grupo polarizado por regimes extremistas, para conhecermos o nosso lugar social de fala e lutarmos contra toda forma de opressão, de silenciamento imposto, sobretudo, aos grupos minoritários. A leitura nos faz entender nosso poder de luta por uma sociedade menos desigual em todos os espaços, tanto nos espaços heterotópicos, como a mídia, como nos contraespaços de luta, nas manifestações populares, nos grafites urbanos. O pirotécnico, nos ensina Foucault, é alguém que observa com ceticismo o terreno no qual se encontra e produz artefatos que servem para a desconstrução das evidências, desconstrução que coloca em xeque práticas que não sejam libertadoras e que nos impeçam de lutar e de ter esperança em dias melhores. Todas as formas de liberdades adquiridas ou reivindicadas, todos os direitos que se fazem valer, mesmo a propósito das coisas aparentemente menos importantes, têm, sem dúvida, um último ponto de ancoragem mais sólido e mais próximo que os direitos naturais. Se a sociedade se mantém e vivem, ou seja, se os poderes não são absolutamente absolutos, é que por trás de todos os consentimentos e coerções, para além das ameaças, das violências e das persuasões, há a possibilidade desse momento em que a vida não mais se troca, em que os poderes não podem mais nada e em que, diante os gibetes e as metralhadoras, os homens se revoltam.